Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 12. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. 4? Sim. 5. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então os apóstolos desceram ao Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Amém. De repente a gente tenta separar o capítulo em 2 partes, né, para ter um tempo bom de reflexão, né? Imagina que Lucas, né, quando está fazendo esse registro inspirado pelo Senhor, né, toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, né, toda ela é proveitosa, toda ela edifica, exorta, admoesta a nossa vida. É um ponto assim muito central, né, para a gente talvez começar a reflexão, é lembrar que todo momento desse trecho agora a gente sempre vai estar vendo Jesus ressurreto, né, sempre já após a sua ressurreição, né. É muito comum a gente ouvir muitas pregações e às vezes na nossa cabeça a gente não faz essa separação, e sempre que a gente está vendo o Senhor Jesus ali antes da sua morte, antes da sua entrega, antes dele ter subido ali na cruz, né, operando milagres, ensinando, curando, libertando vidas, né? E a gente sabe que o momento real onde a obra foi consumada foi na cruz, o registro de Lucas, né, também de João, né, deixa muito claro que ele inclinou a cabeça e ele disse ao Pai, naquele momento tudo está consumado. Naquele momento realmente a obra do Filho de Deus havia sido plenamente completa, digamos assim, né? Tudo aquilo que havia de ser feito foi realizado e ele entregou a sua vida na cruz. Depois disso, há realmente, não é à toa que a própria história marca isso, quando a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, né? Todos os dias, até quando a gente pergunta uma data e diz que hoje é 10 de julho de 2017, depois de Cristo, né? Realmente, antes da sua morte, após a sua morte, a história foi completamente mudada, alterada, quer às vezes a pessoa até reconheça isso ou não, né? Ele começa a fazer talvez uma colocação aqui que eu acho interessante, né? Tem a ver com a oração que o Rodrigão fez, né? Ele está registrando tudo que Jesus fez e que ele ensinou no primeiro livro, né, que ele escreveu, Lucas, até que ele foi levado aos céus. E agora ele vai estar registrando tudo aquilo, né,
que o Senhor vai começar a instruir, né, e mais tarde o Espírito Santo, né, aos seus discípulos e agora aos seus apóstolos, né? Então ele fala claramente que ele apareceu um período de 40 dias, e nesses 40 dias, olha que coisa interessante, ele falava acerca do reino de Deus, né? Isso é um ponto que eu acho importante a gente parar aqui para pensar, né? Porque a gente tem muitos registros do que Jesus falava antes da sua morte, né? Bem detalhados, parábolas, né? Reflexões, exemplos. E agora, esse momento de 40 dias após a sua morte, né? A gente lê aqui, né, que o escritor deixou registrado de que ele falava acerca do reino de Deus. Ele começou a pregar lá no início de João, muitos segundas-feiras atrás, quando a gente começou a ler lá, João 3, que dizia, Jesus começou a pregar, é chegado o reino de Deus entre vós, né? Pregando o arrependimento, né? Aqui, o rei desse reino recebeu todo o poder que está no céu e na terra, né? Toda essa obra foi consumada, né? Não sei se a gente mencionou agora, falhou a memória na segunda-feira passada, eu acredito que não, né? Jesus desceu, né, à sepultura. O livro de Apocalipse registra que ele tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno, né? Ele apregoou aos espíritos que estavam em prisão, como diz Pedro. Ele subiu, como diz Paulo, e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, assim, muitas coisas aconteceram no mundo espiritual, né? Coisas das quais, às vezes, as pessoas que estavam naquele momento nem conseguiam discernir o que estava acontecendo. As pessoas estavam olhando, estavam vendo Jesus morto, sepultado, como a gente estudou, né, por Nicodemos José de Arimateia ali, né, depois ele ressurreto, mas a gente repara que muitos relatos estão falando de experiências individuais. A experiência de Maria Madalena, a experiência de Pedro, a experiência de Tomé, toque aqui, muito da questão da ressurreição, do poder da ressurreição, né? Mas muitas vezes a gente lê as histórias individuais e às vezes não faz uma leitura um pouco mais ampla, de fato, o que aconteceu ali na criação e no mundo espiritual, né? A gente sabe que foi um dia singular, nunca houve um dia como aquele também, né? Nesse ponto a gente já fez essa reflexão, muitas pessoas que estavam enterradas levantaram do sepulcro e andaram na cidade, né? O dia se escureceu, embora fosse tarde, a terra tremeu, né? O véu se rasgou de alto a baixo, né? Um tecido de uma grossura impressionante, né? Então, assim, muitos fatos aconteceram, a natureza manifestou que, assim, o mundo espiritual aconteceu algo tão profundo que manifestou na criação, naquilo que era visível, a morte do Filho de Deus, a entrega do Cordeiro de Deus. Não é a ponto que um soldado que matava a gente toda hora, que toda hora crucificava, toda hora pendurava um ladrão, né? Quando ele olha aquilo no relato, está muito claro, quando ele olha e vê o Senhor dando aquele brado, né? Porque quando você depois de horas ali na cruz, você já está com insuficiência respiratória, toda aquela questão, quando vê aquele brado, né? Mesmo, e o Senhor entregando o Espírito, aquele soldado romano olha e o que ele diz é: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, assim, até as pessoas que estavam no seu trabalho comum, fazendo as mesmas coisas, é como todo dia estivesse ali gerando óbito no hospital, todo dia estivesse prendendo, matando, como estava se falando aqui, né? Uma coisa super corriqueira, ali os soldados não estavam com nenhuma visão espiritual, mas foi algo tão profundo, tão significativo, que refletiu no mundo físico e em toda a criação, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Por mais que a gente não tenha tantos registros assim, mas pensar nessa obra quando Jesus desceu nas profundezas, tomou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo. Paulo fala lá em Colossenses, despojou principados e potestades, ou seja, o nível de autoridade do mundo espiritual foi alterado, né? O que é você despojar uma autoridade? Imagina, você tem as patentes, né, aqui ou aqui dos oficiais, então quando você vai
no caso, exonerar alguém, né? Você arranca essa patente, você está destituindo aquela pessoa da autoridade que ela tinha. Ela tinha uma autoridade. Se você destitui ela da autoridade, ela se tornou um cidadão comum, fora daquele ofício, não tem mais autoridade nenhuma, mas naquele ofício ele pode sim, né, ter voz de prisão, uma série de situações. Então, assim, imagina, o Senhor, falando do mundo espiritual, despojou principados e potestades. Então, assim, imagina, por exemplo, tudo aquilo que o próprio Gabriel narra quando vai trazer aquela mensagem a Daniel, que ele teve foi impedido, colocando assim, né, de trazer aquela mensagem, e ele teve que voltar para buscar ajuda com Miguel, porque os príncipes da Pérsia, né, se oporam a ele no mundo espiritual. Então, uma guerra de fato angelical, né, tentando impedir que aquela mensagem que Deus havia decretado chegasse até Daniel. Agora, pensa toda essa questão, como a gente já citou outros exemplos no Antigo Testamento, né? Jesus agora, o Verbo se fez carne, Deus habitando num corpo humano, né? Que é o mistério da encarnação, né? Então, agora o Filho de Deus tomou a forma humana e agora na forma humana, né, veio de fato trazer o reino do seu Pai. Né? Então os espíritos malignos reconheciam, corriam, fugiam, gritavam, né? Agora é um pouco mais além do que essa obra individual, né? Agora o Senhor realmente atuou numa falência do inferno, vamos colocar assim, né? Falência da morte, aquilo que Paulo fala: ó morte, onde está a tua vitória? Usando as palavras de Isaías, né? Que Paulo usa as palavras de Isaías, né? Porque o aguilhão da morte era o pecado, mas foi quebrado, né? A gente precisa pensar um pouco nisso, assim, aquela obra, o Senhor quebrou o poder do pecado sobre a vida dos homens. Imagina, ainda que hoje a gente, como filho de Deus, né, sabe, tem consciência que a gente peque, porque João falou isso, se nós falarmos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, né? Então a gente sabe que a gente peca, que a gente falha, mas, olha só, o efeito do pecado sobre a nossa vida nesse sentido, ele foi quebrado, né? Ainda que haja muitas vezes alguma consequência quando a gente faz uma escolha A ou B, né? Mas antes dessa obra, imagina, nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos opção, não tínhamos escolha, né? Satanás, ele reinava, né? E ele reinava por medo da morte. Não tinha como, ninguém podia fugir da morte, né? Até que o primeiro homem, que seria o último Adão, considerado em Paulo, quando ele relata o livro de Romanos, o primeiro, mas que seria o último Adão, ele é o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Paulo fala isso, que as garras da morte não conseguiram segurar aquele homem. Ou seja, ele botou os pecados de toda a humanidade sobre os seus ombros, ele pagou na cruz, ele desceu às profundezas da terra, né? Mas não houve como a morte segurar aquele homem. É uma coisa impressionante. Paulo também dá o título ao nosso Senhor Jesus, ele é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ser ressurreto entre todos aqueles que estavam dormindo, né? Então o Espírito de vida veio e ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré dentre os mortos. Às vezes a gente não tem, pelo menos eu digo por mim, a consciência do tamanho do que isso significa. A morte não ter poder mais. Ah, irmãos, mas isso é um pouco abstrato. Sim, é como alguns irmãos falaram aqui na segunda-feira passada a respeito da questão da perseguição, o quanto isso às vezes acaba ajudando um pouco no refino da nossa fé, né? Da nossa fé, às vezes, a nossa fé às vezes um pouco falha, ela às vezes no momento da tribulação ela balança, né? Mas Pedro diz que é um processo de aperfeiçoamento. O Senhor vai colocando a nossa fé como no fogo mesmo, né? Como o ouro é provado ali no fogo. Então, assim, às vezes a gente lê relatos que parecem assim totalmente absurdos, mas que são de pessoas que tiveram a sua fé refinada pelo fogo. Então, assim, teriam muitos exemplos, mas veio um na minha cabeça, por exemplo, de alguns irmãos que estavam se reunindo, né? Alguns irmãos árabes, e eles estavam em um apartamento, todo mundo muito apertadinho, entrou um grupo de pessoas islâmicas e bateram e, né, começaram a escorraçar as pessoas, né, começaram a violentar as pessoas e para as pessoas negarem. Aí uma das mulheres que tinha um filho na mão, estava no colo, o cara pegou o filho dela, jogou pela janela, né, não lembro o andar, mas era muito alto, caiu e não só
faleceu, como também desfigurou, né? E o relato é que essa mulher desceu calmamente, foi lá embaixo, juntou os pedaços do filho, subiu, voltou, sentou no mesmo lugar onde ela estava e continuou louvando a Deus da mesma forma. E algumas pessoas que estavam ali ficaram tremendamente impactadas e foram profundamente tocadas por aquela atitude. Então, assim, é quando a morte já não consegue mais. Quando perder, é aquilo que Paulo fala, né? Que, cara, para mim, morrer é lucro, né? Ficar aqui também com os irmãos, eu estou edificando a igreja do Senhor, estou trabalhando para Ele. É quando toda essa questão, apesar da gente estar vivendo aqui, tendo os nossos desafios aqui, como homem natural, trabalhando, plantando, colhendo, a gente tem todos os nossos desafios normais, não somos ninguém bitolado de outra situação, mas interiormente, é algo interior, não é algo que é garganta, gogó, tem que ser falado, é algo que é mais vivido do que falado, né? É quando interiormente a realidade dessa obra, daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, né? Esse reino começa a tomar espaço dentro de nós, né? Começa a crescer como aquela árvore que Jesus mesmo falou, né? O reino de Deus é como a menor das sementinhas, que plantada parece nem que é nada. Depois cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Então, assim, quando começa a crescer e, assim, todos os aspectos que envolvem a nossa vida começam a ser, assim, de alguma forma, governados por esse reino. Então, hoje, obviamente, eu quando olho isso, eu vejo minha fé frágil em vários momentos, eu me balanço em vários momentos, com várias notícias. Procuro, às vezes, sempre pensar que estou no processo de amadurecimento, o Senhor está amadurecendo, está corrigindo, está apertando, está fortalecendo. Não tem jeito, é um processo de aprendizado, não é para se punir, não é para se autocomiserar, não, é um processo, isso mesmo. Eu balancei e vamos lá, vai entrar uma outra situação, o Senhor vai, falou, filho, não é, vamos lá de novo, é igual eu ensinando o filho a andar, uma hora tem que soltar um pouquinho, ele vai cair, até cair um pouquinho, mas aí você vai lá e pega de novo. Não tem jeito, não tem. A gente quer assim, que levante, comece a andar e correr. Não existe isso. A gente projeta essa fantasia de vida cristã na nossa cabeça, que não existe. Tá? Não existe essa projeção, essa fantasia. É um processo realmente de instrução, um processo onde o Espírito de Deus vai instruindo, onde o Senhor vai escrevendo essas verdades no nosso coração, né? Onde nós vamos, exatamente como os discípulos, né? Muitas vezes falhando, aprendendo ali numa situação, às vezes, obviamente, também acertando, num processo de equilíbrio, né? Mas o nosso foco, né, sempre sendo o Senhor, sempre sendo a sua pessoa e a sua obra, né? Independente do que esteja em jogo, independente do que vai se ganhar, do que vai se perder, independente se o dia foi bom, se o dia foi mal, né? De quantos acertos ou erros foram computados, mas assim, Cristo é a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa salvação, né? Ele é o primeiro e o último, não existe nada antes dele, não existe nada depois dele. Ele é o único realmente naquela condição singular, né? Sem pecado, justo, santo, digno de receber realmente honra, louvor, glória, da gente cantar para Ele, da gente viver para Ele, não só morrer para Ele, né? Mas a gente viver para Ele, viver por Ele e morrer nele, né? É algo que eu creio assim, que estava em pauta aqui e que hoje, né, como alguém postou no grupo, né, a gente não está em perigo quando a gente é perseguido pelo mundo. A gente está em perigo quando a gente é admirado pelo mundo, né? Então, assim, é algo que a gente sempre tem que estar em vigilância, vem com o Deva a gente conversando, né? Uma coisa assim... é muito perigoso quando... Eu não estou aqui querendo ser desequilibrado, né? A vida é natural, o Senhor concede dias bons e dias maus, há momentos de muitas vitórias, há situações de derrota, há situações em que o Senhor nos ensina na fartura, outras na escassez, há momentos de saúde, há momentos também de falta de saúde, há debaixo do céu, como falou muito bem Salomão, né? Há tempo para todas as coisas, né? Mas é muito importante a vigilância só de quando as coisas começam a dar certo, né? A gente pega a vida das pessoas, a vida de Davi, um exemplo muito claro disso,
Você não vê os 2 principais tropeços de Davi, não foram perseguidos, não foi na caverna de Adulão, não foi com os filisteus se fingindo de louco, não foi. Porque às vezes essas situações nos levam muito a uma dependência do Senhor, a ficar de joelhos com a nossa boca no pó. Entendeu? As 2 situações de Betseba ou da contagem de Juma acontecendo, ele já sentado no palácio, ele já dentro, sentado na cadeira, já tendo o governo já nas mãos dele. Então, assim, muitas vezes os nossos tropeços não acontecem quando as coisas estão difíceis. Muitas vezes os nossos tropeços acontecem quando as coisas estão aos nossos olhos indo muito bem. É autodependência. Aí a gente fica autoconfiante. Não é assim até no acidente de trabalho? O maior percentual de acidente de trabalho é quando o cara já sabe, a autoconfiança, né? Ele não lê mais o manual, ele não lê o que tem que usar, ele não lê o protocolo, ele não sabe o passo a passo, ele quer mexer direto no quadro de luz. Muitas vezes acontece quando vem aquela autoconfiança, né? Quando não, eu sei, eu vou fazer, eu domino e tal, né? E estou falando do mundo espiritual. No mundo físico, mesmo uma pessoa sendo muito experiente, ela evita o acidente seguindo os protocolos, né? O passo a passo, aquilo que precisa ser feito, usando os EPIs, os equipamentos de proteção individual, né? Desligando as chaves, né? Não é porque ela sabe, não é porque ela manja, não é porque ela é estudada que ela vai simplesmente pular etapas ou que ela vai mexer em situações de risco. Então a autoconfiança é algo muito perigoso no mundo físico, né? Eu trabalho assim com segurança e saúde também, e é algo notório, claro, né? E trazendo agora um pouco para o mundo espiritual, né? Paulo falou isso: aquele que está de pé, vigia para que não caia. Para cair, só basta estar em pé. É simples, né? Só que o sucesso, e aí eu não quero aqui também fazer nenhuma... Estou tentando assim ser muito equilibrado na reflexão, e também estou tentando não ser desconstrutivo, mas eu quero ser construtivo, mas assim, construtivo no sentido de uma reflexão, de um alerta para o nosso coração, não estou falando de um terceiro. Cara, quando as coisas começam, a projeção, a fama, a dar certo, os convites, os chamar, é um cuidado de muita atenção, um cuidado da gente parar e da gente pensar, entendeu? E refletir, porque quando as coisas dão muito certas, né, existe uma propensão muito grande do nosso coração, né, em, sem perceber, se tornar independente do Senhor. Então lembro do irmão Cláudio Freitas, um irmão muito usado por Deus em Buenos Aires, tive a oportunidade de ir, de visitar, né? Assim, um irmão que quando Deus estava usando muito, eu lembro dele chegar e chamando, muita conferência, muitas coisas, e quando ele chegou para um ancião, que era um homem sábio, né, e falou, puta, tal, o cara ficou com o rosto preocupado e falou com ele, cara, estou muito preocupado contigo, irmão. Aí ele falou, por quê? Pô, aleijado levantando da cadeira de roda, meu irmão. Eu vi lá coisas, entendeu? O poder de Deus, coisa para tu ficar maravilhado mesmo. Entendeu? Eu fiquei acho que 1 semana e pouco, a minha irmã ainda ficou 6 meses. É coisa para tu ficar maravilhado mesmo. Deus falou, não é coisa frajuta que nego combina, traz cadeira. Não é 7 que a gente vê, não. É situação mesmo que você olha, aquilo real mesmo. Não é historinha da carochinha, não. Né? E aquele irmão falou assim, ele falou, o que foi? Ele falou assim, você está num ponto em que você está fazendo tanta coisa que você não está ouvindo mais Deus. E ele tomou um baque quando viu aquilo, sabe? E depois, mais tarde, ele escreve isso até num livro, compartilhando isso, né? Que tudo estava dando muito certo, as pessoas se convertendo, o local enchendo e tudo, né? Mas é como que a gente quase que tivesse que andar de joelho. A nossa situação, ela é tão precária como ser humano, a nossa situação é tão miserável como homens, que assim, quando Deus nos usa, seja por situações espirituais, físicas, quando Deus nos usa para socorrer ou fazer situações, independente do que for, a nossa situação é tão limitada por causa da natureza, irmãos. Não é por causa que eu sou pior ou você seria pior. É por causa da natureza, aquilo que Paulo falou. É por causa da natureza. É a natureza, aquilo que Davi falou. Eu fui concebido no pecado. Eu não pequei. Aí depois que eu pequei eu pensei assim, eu sou pecador. Não, eu pequei porque eu nasci pecador.
Então, assim, essa consciência que não importa o quanto Deus use, o quanto a gente deixa de fazer coisas feias, o quanto o Espírito Santo transforma a nossa vida, o quanto ele deixa situações que eram realmente, que marcavam o nosso caráter, defeitos de caráter, e que ele foi transformando, nada disso pode nos dar a sensação de ficar longe de Deus. De falar assim, puxa vida, agora Deus está trabalhando. Nada disso. Aquela vigilância, aquela reflexão, sabe? E que Pedro teve muito isso no momento que ele negou o Senhor, aquilo marcou a vida dele profundamente. Assim, não importa, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Se a gente está aqui é porque o Senhor permitiu, né? Se a gente está fazendo uma reflexão é porque o Senhor permitiu que a gente fizesse isso. Sabe? Se os momentos em que o Senhor ele está permitindo que a gente respire, Ele está permitindo que a gente viva as experiências que a gente pôde ter hoje, sabe? Ele está permitindo tudo isso. Não é algo que a gente acordou e fez. Eu sei que é difícil, para mim, eu reconheço no dia a dia, acelerado, fazendo todas as coisas, muito difícil parar para reconhecer isso. Mas é um exercício, a gente está aqui pedindo, foi orado, a gente está pedindo o Senhor ajuda, a gente está colocando a nossa limitação, a gente está colocando realmente a nossa condição diante do Senhor, e a gente está pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que nos lembre, diante do confronto, diante das situações adversas, diante das notícias, das decepções, daquilo que chegue, a gente sempre lembrar que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que nós podemos levar a Ele as nossas ansiedades, que nós podemos levar a Ele, diante dEle, todo esse fardo, porque o fardo dEle é leve e suave. Nós dependemos extremamente do Senhor. A vida cristã é uma percepção, cada dia, no dia seguinte, a pessoa entende que ela depende mais do que depende hoje. Se a pessoa, cada dia, ela é usada mais, e cada dia ela vai fazendo mais as escolhas e ficando mais solta, há um perigo nisso. A vida cristã é exatamente o contrário, não importa. Eu sei que às vezes as coisas vão tão bem e você vê Deus te usando de uma forma tão assim que você fala assim, caramba, né? Deus e tal, Deus bradando, Deus fluindo, caramba, curou e tal, e que dá aquela sensação, mas no final precisa daquela reflexão, toda a experiência. Irmãos, a obra da cruz veio para isso, para nos trazer essa profunda consciência de humildade. A gente não teria condição de subir naquele madeiro, não dava para a gente, não dava condição nem da gente pagar os nossos próprios pecados, a gente não tinha condição, a gente não, né? A gente tem inimigos que lutam contra a gente mais fortes do que a gente, todo dia eu tento olhar isso, soberba, presunção, arrogância, altivez, independência, situações que eu olho para o meu coração, às vezes eu vejo em situações, são inimigos muito mais fortes do que a gente. Davi ora falando isso, Senhor, livra-me. O cara estava orando, estava pedindo, estava, intercedendo. Não era porque ele já era um homem ungido, que botaram óleo na cabeça dele, que ele tocava harpa e os demônios fugiam, que ele era o cara, que ele era o crente, não. Ele estava ali pedindo, suplicando ao Senhor, Senhor, me guarda a minha consciência, que o meditar do meu coração seja agradável a Ti. Senhor, que amanhã eu não alopre, que amanhã eu não perca o rumo. Guarda os meus pés, sonda o meu coração, esquadrinha ele, guia-me pelo caminho da justiça. As orações são sempre mostrando uma total dependência, uma total carência. Apesar do cara ser um rei, ser poderoso, poder mandar, poder decidir, você vê ele, Senhor, não é soberbo o meu coração, não estou à procura, Salmo 131, de coisas elevadas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, e como uma criança desmamada no colo de sua mãe, assim é minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor. Como alguém que está orando isso, não é alguém que está ali, não, é alguém que tinha toda a condição de decidir, mandar matar, mandar viver numa posição de rei. E ele exercia a posição dele. A gente não pode ser covarde. Onde o Senhor nos colocar, por mais alto que seja o posto que o Senhor nos colocar, nós não devemos ter receio disso. Devemos, como Daniel, se o Senhor nos colocou ali, devemos viver a vida do Senhor ali. Não importa onde o Senhor nos colocou. Mas o que fica como essência é essa total dependência, essa total consciência que para o amanhã, para o passo, para as situações, nós precisamos muito do Senhor. Que é extremamente fácil esquecê-lo, é extremamente fácil se esfriar, é extremamente fácil
simplesmente não lembrar dessa dependência, né? Então por isso que Davi orava, né? Ó, e dava ordem à alma dele, falava com o próprio coração dele, parece uma loucura às vezes, né? Mas falando com ele mesmo, eu não aceito, como eu estivesse falando eu para o Rafael, eu não aceito que você seja ingrato nessa situação, você não pode, sabe? Ele estava dando ordem a si mesmo, né? No sentido de se despertar ali, né? Pedindo ajuda ao Senhor. Então assim, o Senhor agora está falando do seu reino, certo? Só que imagine Israel, esses exemplos que a gente deu. O que Israel esperava? Por isso vinha a pergunta deles, né? Assim, qual era a expectativa deles e muitas vezes é a nossa? O que eles imaginaram aqui? Pô, o Senhor morreu, ressuscitou, se cumpriu a palavra dos profetas. Caramba, vai resolver a situação. Porque quais eram os problemas que Israel vivia? Problemas de opressão, fome, impostos altíssimos, né? Era sucateado por Roma, ou seja, Roma explorava, né, aqueles territórios, né, e não dava nada em troca, digamos assim, uma carga tributária absurda, né? Levantava ali as pessoas que eram os cobradores de impostos, imagina como, inclusive, um dos discípulos que foi chamado, né? Pô, cara, Senhor, vai ser restaurado o reino de Israel? Qual o contexto dessa pergunta? Pô, o Senhor vai arrumar a nossa vida? Então agora vai me libertar de Roma? Agora os impostos vão resolver? Agora essa situação aqui na Galileia vai resolver? Aqueles problemas que a gente tinha aqui de falta disso, falta daquilo, isso vai arrumar? Porque era a expectativa deles. As expectativas dele eram que coisas naturais fossem arrumadas e fossem resolvidas. E o Senhor falou assim, puxa vida, não é essa a questão. Ou seja, existe um momento que o Pai determinou para essas coisas. Vocês não sabem esse tempo, né? Nem cabe saber especular esse tempo. O Senhor estava falando de um reino ali, naquele momento, espiritual. Estava falando, existe uma coisa que escravizava você que é pior do que Roma, cara. É quando tivesse um dos discípulos. O pecado arrebentou a tua vida mais que Roma. Roma pode estar aí, imposto pode estar aí. Mas se você for livre do pecado, se você me receber, você vai ter paz no teu coração. Você vai dormir e acordar com paz. Você vai viver uma alegria da qual Roma não vai poder te tirar essa alegria. Essa singela alegria. Essa paz de você poder estar em paz consigo mesmo e com Deus. Essa reconciliação, esse sono. Tudo que eu tenho para dar para vocês independe de Roma, dessas coisas que vocês estão olhando. Eu estou dando coisas que são espirituais, mas vocês vão poder desfrutar aqui nessa terra. As pessoas vão olhar e vão falar, como é que esse cara pode estar? Ele não é daqui. Aí sim. Aí você vai estar testemunhando do meu reino. Você só pode testemunhar do meu reino se você estiver vivendo aqui, onde não é ainda o meu reino, certo? E estiver dando evidências claras de que você vive nessa realidade. Então você vai estar sendo oprimido, mas interiormente vai estar em paz. As coisas estão muito ruins, você está alegre interiormente. Então as pessoas vão olhar e vão falar assim, você não é daqui. E aí a tua vida vai estar testificando do reino de Deus. Então, eu sei que muitas vezes, hoje em dia, essas coisas não são faladas, mas assim, Jesus está deixando claro isso para eles aqui, né? E hoje, muitas vezes, o cristianismo cai nesse erro de novo. Ele quer resolver esses problemas. Ele quer, de alguma forma, esperar que Deus venha e resolva essas situações, as mesmas situações que oprimiam Israel. Não entendendo que, na verdade, nossa posição de governo está onde? Em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Como é que a gente pode, né? O testemunho do Mateus ontem foi bonito lá na reunião. Como é que a gente pode, né? Estava lá com Noah internado e com o filho dele quase morreu, em 40 dias, o Noazinho quase partiu para o Senhor. Uma situação muito difícil, estava no Salgado Filho, ele deu testemunho desse tempo que passou lá. E ele viu, ele falou assim, poxa Rafa, eu sabia que a saúde estava ruim, eu sabia que as coisas não estavam ruins, mas eu não tinha noção. Quando chegou um rapaz, cara, da minha idade, com um filho igual ao meu, cara, depois de meia hora veio a óbito, cara, o cara caindo no chão, a mãe chorando pro outro lado, as pessoas desesperadas. Eu olhando, eu perguntei, Deus, por que o Senhor está permitindo eu ver isso? Por que o Senhor, sabe? Ele falou assim, se eu tivesse dinheiro, eu bancava todo mundo, chegava todo mundo aqui, levava todo mundo para o hospital particular. Mas ao mesmo tempo Deus falou claramente com isso, você não tem esse dinheiro, mas você tem a oração, e nem isso você está fazendo.
Não se engane. E aí ele despertou para isso, ele falou, realmente, que Deus quer realmente é o quê? É que a gente se derrame diante dele. A hora que isso começa a incomodar a gente, não um incômodo parcial, mas que esse incômodo leva a gente a orar, a clamar, a suplicar. Quando é que Deus mudou a realidade daquele povo que estava no Egito? Quando ele começou a suplicar, a clamar. Lê o livro de Juízes com cuidado. Quando é que Deus levantou Débora, Jefté, Sansão, Baraque, todos aqueles homens? Quando o povo suplicava de todo o coração, quando o povo clamava de todo o coração. Quando ele contou aquele testemunho, eu olhei para dentro do meu coração e falei assim, realmente, eu não clamo de todo o coração. Às vezes eu oro por alguns irmãos, às vezes situações que as pessoas colocam no grupo, eu oro, mas eu não oro de todo o coração. Meu coração está totalmente envolvido com aquilo. E foi legal o testemunho dele, que foi prático, quando ele falou assim, cara, eu estava cheio de problema em casa, queria fazer isso, não sei o que, abrir janela, blá, 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 trabalho, pensando. Quando eu vi meu filho ali, meu irmão, tudo sumiu. Sumiu tudo. Eu fiquei ligadinho com Deus. O céu estava aberto. Sabe? Eu fiquei assim, caramba. Como é que a gente cria? A gente coloca as bugigangas, a gente coloca, sabe, as porcariadas, né, da vida, aquelas coisas que a gente vai, acumulador, né? A gente acumula coisas, a gente sabe, coloca 10 quadras, a gente não precisa. Vamos partir, vai passar, a gente não vai ficar aqui. Não vai levar para lugar nenhum. Não viemos com nada, voltaremos sem nada. E muitas vezes essa reflexão, por exemplo, vem em momentos assim. Por isso Salomão falou sabiamente que há mais sabedoria no luto, no velório, do que em grandes festas. Não que seja melhor, ele não falou isso, ele falou que há mais sabedoria. Por quê? Porque ali a gente reflete, a gente pensa, a gente muda a atitude, a gente faz uma opção de coisa. Tudo bem? A gente não reflete nada, não pensa nada, está tudo bem, está tudo indo. Mas quando vem a situação e circunstâncias, muitas vezes das quais Deus permite na nossa vida, a gente não pode olhar, é difícil, mas com olhos ruins. A gente precisa ver sempre a mão do Senhor. E dizer, Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer que eu veja? Por que eu estou vendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Sabe? Não é sair falando que é diabo, que é isso, que é repreendendo, que é aquilo. Olhando, Senhor, eu sou teu. Eu li, eu creio, o Senhor comprou, quando o Senhor derramou aquele sangue, a Escritura fala que aquilo é uma moeda incorruptível. Foi esse dinheiro que o Senhor pagou para me resgatar. Foi com sangue, não foi com moeda corruptível. A Escritura diz que o Senhor comprou a minha vida e me tornou um sacerdote para o Pai. Isso é uma realidade. Então, por que agora o Senhor está permitindo? Por que eu estou vivenciando isso? Por que o meu dia a dia está sendo dessa forma? O que o Senhor quer que eu veja? O que o Senhor quer que eu enxergue que eu não estou enxergando? Que tipo de análise eu faço da qual eu estou enganado e não estou conseguindo perceber? O quão longe o Senhor gostaria que eu visse? O que o Senhor quer fazer? Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para eu enxergar. Porque se eu estou reclamando, se eu estou olhando para baixo, se eu estou chateado, é porque eu não estou vendo. Porque quando a gente vê, meu irmão, para tudo. Não foi o que aconteceu com Jó? Quando Jó viu, me arrependo no pó e na cinza. Falei de coisas que eram grandes demais para mim, não quero nem continuar falando. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é bom, eu me humilho e me arrependo na hora. Quando a gente vê, meu irmão, a gente não fala mais nada. Quando Deus clareia a situação, opa, me perdoa. Entendeu? A gente reclama. Aí depois, perdi aquele ônibus. O ônibus vai lá, assaltado, bate. Meia hora reclamando, meu Deus, me perdoa. Não é assim o tempo todo? O João traz muito situação assim, né? E a situação, daqui a pouco, a gente não entende naquele momento. Então, assim, muitas das coisas que acontecem, ou dos desesperos, não foi assim o ajudante do profeta? Caramba, o que a gente vai fazer? A gente está cercado. Por que o nervosismo? Por que a ansiedade? Por que eu passar mal? Porque não está vendo, pô. O profeta está tranquilo. Falou assim, Senhor, abre os olhos dele para ver que os exércitos que estão celestiais em volta é muito maior do que os outros. A gente está seguro em Ti. O Senhor é o nosso guarda. E quando abriu os olhos e o cara olhou, ele ficou o quê? Tranquilo. Então é uma questão o quê? De discernir, de ver, de enxergar, de depender do Senhor. Então assim, é aquilo que Deus falou para a igreja de Laodiceia. Cara, vocês estão grande, ótimo, muita gente, igreja lotada, mas vocês são pobres, cego e nu. Olha só que coisa tremenda. Compre de mim colírio para pôr nos olhos. E ninguém quer ser visto assim, né? Ninguém quer ser visto assim. Ninguém se quer colocado. E só Deus mostrando. Só Deus Deus mostrando. Às vezes a gente fala. Que tem fé, que tem isso, que tem aquilo. Mas quando a gente está passando
a situação esquece tudo. É só o que é mesmo, é a realidade. E ali, como esse momento é precioso, porque assim, Deus faz isso com muito amor, porque quando a gente está enganado, como é que eu vou dar o primeiro passo se eu não sei meu grau de engano? Então, o único que pode me revelar o meu grau de engano é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. O único que ele pode mostrar que eu não sou esse cara que eu penso que eu sou, o cara de fé, ou o cara que lê a palavra, a única pessoa que pode me desmascarar, irmãos, é o Espírito Santo. Então, quando ele faz isso, ele me mostra, o que eu vou ver? Amor. Não é o que um pai faz pelo filho? Cara, segura a bola aí, não é isso. Né? Incentiva, encoraja, eu estou aqui, mas quando vê o cara, segura a tua bola aí, não, entendeu? Tenta trazer a realidade, porque aquilo vai levar a pessoa a uma atitude que vai descer a ladeira, né? E muitas vezes essas reflexões não são ponderadas, elas pelo menos não são apresentadas, para que a gente possa, diante do Senhor, apresentar elas. Tá bom, andei sobre as águas. Tá bom, eu falei, os demônios fugiram. Tá bom, eu participei da transfiguração, vi Moisés e Elias, ninguém mais viu. Tá bom, tá legal. Tá bom, eu vi a perna do cara crescer. Tá bom, eu vi isso. Tá bom, mas se Jesus falar para mim, cara, tu vai me negar 3 vezes. Se você não fizer isso, tu vai aloprar. Que isso? Eu vou contigo até a morte. Aí eu vou lá, acontece o que comigo? Não é que a gente estava conversando na vinda para cá? Então, assim, essa consciência que não interessa se a gente andou sobre as águas, sabe? No fundo, não interessa. Estava lá no monte, se viu, o cara brilhou, sabe? O fogo acendeu, a gente viu isso, viu aquilo, sabe? Viu situações, o cara realmente, um síndrome de Down, o rosto do cara consertou. Cara, a gente continua sendo um vaso de barro totalmente dependente do oleiro. Se no dia seguinte ele não guardar, sabe, irmão, um mar gigantesco, mas bilhões de litros de água, bilhões e trilhões de litros de água se abriram na frente de um povo para passar. Isso não mudou a vida de ninguém, irmãos. Quando eles chegaram lá do outro lado, eles pediram. Já que reclamaram. A gente acha que o que vai mudar a nossa vida é ver Deus bradar, Deus, se o Senhor me der isso e tal, estou pedindo essa situação, estou respondendo minha oração, essa situação, irmão. O que vai mudar a nossa vida é o Senhor, é o tratar dele na nossa vida, é o relacionamento que ele tem conosco, que a gente tem com ele. São os processos de acerto e erro, não eles por eles mesmos, mas o Senhor instruindo e tendo uma relação conosco. Porque é o risco que todo mundo tem. Eu posso ler a palavra e estudar, tá bom, mas é para que eu quero fazer isso? Porque se eu começar a estudar, entender, para ter revelação, daqui a pouco, cara, lendo Zacarias, isso, aquilo, passa a situação, cara, aí eu vou conversar com a Alessandra, eu vejo que a Alessandra não está. Se eu já começo a desprezar meu irmão, não que seja escancarado isso, mas só porque ele já não entendeu aquilo, eu falo, o cara não entendeu aquilo. Acabou, já era lixo. É lixo aquele conhecimento. 200 anos, PhD é lixo. Porque Jesus é onisciente, meu irmão. Ele batia papo com prostituta, cobrador de imposto, nego leproso, o nego cego, parceiro. Ele é o rei do universo. Ele criou a própria ciência, meu irmão. Ele não descobriu a lei de Newton. Ele criou a droga da lei de Newton. Ele fez. Ele é. Ele disse, haja luz, eu sou. E ele ficava trocando ideia com o nego que não conseguia enxergar um palmo na frente, meu irmão. Que paciência é essa? Nego que não conseguia nem entender. Mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Mas o que é isso? O poço do meu pai Jacó. E, cara, que amor é esse? Que fazia ele que tudo sabe. Ter um relacionamento com pessoas que eram completamente miseráveis. Então, assim, se a gente começa de alguma forma a evoluir na vida cristã e isso nos distancia da miséria, algo tem de errado. Por isso a importância da mensagem da cruz. Por isso a importância de todos os dias eu lembrar o meu lugar era lá naquele madeiro. E eu não tive condição de subir lá, então não tem nem o que eu conversar. Eu não tive moral para subir lá. Não tinha condição de pagar aquele preço. Não tenho condição de me justificar. Eu não tenho essa condição. Não dá. Então, assim, o que vai fazer com que haja jactância no nosso coração? O que vai fazer com que eu me pense que sou melhor do que um ímpio, do que um macumbeiro, do que o cara assim assado? Não há. A diferença é quando Cristo vive em alguém. A diferença é Cristo. Não é a pessoa. Porque Cristo vive na gente, a gente fica diferente. Então a gente acha que a diferença é a gente.
A diferença não é a gente, a diferença é Cristo em nós, a esperança da glória. É o que Paulo falou. Só que isso é sedutor, tá? A nossa carne é terrível. Ezequiel falou isso para Jerusalém. Ó Jerusalém, né? Ele começa a relatar, Ezequiel, e fala assim: eu pus a minha glória sobre ti, tu ficou bela, ficou formosa. Começa a descrever. Depois que Ezequiel fala: mas você confiou na sua própria formosura. Depois que Jerusalém começou aquela situação toda, em vez dela continuar naquela situação humildezinha, dependente do Senhor, ela confiou na formosura dela. Quando ela confiou na formosura dela, ela foi atrás dos amantes. Aí Ezequiel falou assim: olha só a situação, agora o que vai ter que acontecer para você lembrar quem você é? Aí todo o processo que Jerusalém teve que passar para poder lembrar que assim, quem deu a roupa para ela, metaforicamente falando, né, foi Deus. Quem renovou ela foi Deus. Quem lavou ela foi Deus. Quem limpou ela foi Deus. Quem abençoou ela foi Deus. Quem pôs a glória foi Deus. Então assim, isso hoje é um conflito, porque assim, entrando na caminhada cristã, a gente deve se distanciar de qualquer parâmetro de sucesso humano. Qualquer coisa de sucesso humano. Que vá relatar sucesso humano, entendeu? Vai fazer, olha, isso mesmo, deixa Deus te usar e pá, não sei o que, para e grava aí, põe, faz não sei o que, para qualquer situação exacerbada desse sentido. Que não está fundamentado em doar, em compartilhar, em viver junto, em ter comunhão, em perder, em levar o Senhor, em viver o Senhor, vai nos levar a situações muito perigosas. Situações onde nós podemos, todos nós estamos sujeitos a nos perder na própria caminhada, né? Então assim, o que fica no final? Sabe? O cara pode ser casado e tudo, e passa aquele casal 20, como na televisão, e às vezes ninguém vai suspeitar que o casamento dele dentro de casa é falido. Então é a mesma coisa, o cara pode ser o servo de Deus, mas ninguém vai suspeitar que o relacionamento entre ele e o Senhor já está falido. Só quando uma situação acontece, aí o pessoal... né? Mas não é na situação que acontece. Já é antes. Sansão tinha tudo aquilo. Ele não comia vinho, não cortava o cabelo. Ele tinha voto de Nazireu. Ele tinha tudo isso. Mas consegue entender que mesmo ele fazendo isso, mesmo ele cumprindo os votos dele, em algum momento... mesmo ele cumprindo os votos, em algum momento, ele começou a se perder achando que estava. Ele diz assim: agora mais uma vez eu vou levantar e vou matar os filisteus. Quando ele levanta, ele já estava sozinho. Mas será que ele estava sozinho naquele momento? Ou ele já tinha decidido, alguns meses atrás, já começar a andar sozinho, a andar na sua própria força? Quando Deus tirou aquela força dele, ele conseguiu enxergar o quê? A realidade dele. Mas quando ele enxergou a realidade dele, os filisteus foram lá e furaram os olhos dele e colocou ele para ficar rodando a pedra de moinho. Então quando ele via, ele estava cego, e quando ele foi feito cego, ele enxergou. Às vezes parece que isso é até um paradoxo, uma brincadeira, mas na verdade não é. Na verdade ele teve a plena consciência e falou assim: Deus, agora eu entendo. E olha só, meu irmão, agora eu entendo. Não é essa questão, não é aquilo, não é esse vinho, não é essa situação. Não é isso. É um voto interior do meu coração para contigo. Era a separação da minha vida para com o Senhor. E o propósito que o Senhor tinha na minha vida era começar a exterminar os filisteus. E agora te peço, pelo menos que vingue pelo menos um olho, que o Senhor me devolva a força, né, para que eu possa, né, como último ato, como último suspiro, cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E o registro termina realmente do livro de Juízes dizendo que ele mais matou os filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Então assim, o exemplo da vida dele pode nos despertar. Olha que o cara rasgava leão, fazia isso, fazia assado, mas tudo isso estava levando a um processo de independência. Então a independência é algo muito grave, e às vezes a gente não percebe, porque ela não é a independência não é uma cocaína, não é uma loucura, ela não é uma coisa assim que como a gente é hipócrita, essas coisas chamam mais a atenção da gente, né? Então não é uma coisa assim, uma coisa, não é assim, mas é algo mortal. É algo mortal, algo que mata a gente aqui dentro.
É igual o filho mais velho, não é o filho pai, mas mata a gente aqui dentro. Faz a gente morrer, secar por dentro. Então, assim, é como a nossa luta diária, né, fosse assim, Senhor, sabe, não permita que o meu coração se endureça. Senhor, mantenha o meu coração quebrantado. Eu nem mereço isso, mas mantenha o meu coração quebrantado. Bater no peito como aquele homem. Tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Senhor, vive junto comigo, vive em mim, vive a minha vida, sabe? Muda as minhas ideias, as minhas formas de pensar. É uma rendição, uma dependência muito plena e completa. Tudo isso que a gente está refletindo, os discípulos vão começar a viver agora no livro de Atos. Porque agora o Senhor não está mais fisicamente com eles. Eles não estão vendo mais o Senhor. Eles estão na nossa condição agora. O Senhor ficou 40 dias depois da sua morte, instruiu, falou do reino. Mesmo eles tendo, olha só, toda aquela compreensão, eles não entenderam essa questão do reino. O Senhor falou assim, fique em Jerusalém, até que do alto o Espírito Santo possa vir e revestir vocês. Uma promessa que o Pai tinha feito, né, por meio dos profetas do Antigo Testamento. E a gente vai reparar que isso vai acontecer, não agora nesse momento, mas eles estão, olha só, eles estão vendo Jesus ser assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, gente. Que ali, entre Betânia e Jerusalém, o Senhor está subindo e diz que eles ficaram olhando para o alto e apareceram 2 varões de branco, 2 anjos. E o que vocês estão olhando para o alto, varões galileus? Esse mesmo Jesus que subiu aqui, descerá. Então olha só, é uma realidade, porque ele subiu, ele vai descer. Mas eu não consigo, não sei se os irmãos concordam ou não, mas assim, muitas vezes na minha vida eu não consigo viver com essa realidade. Assim, todos os dias de fato que ele vai pisar ali, Alessandro, ele vai descer ali, da mesma forma que ele subiu. Ele vai descer, ele vai voltar. O meu maior receio hoje, às vezes eu fico com, não é um medo, é um temor, é assim, Senhor, me livra, porque os meus irmãos judeus, eles iam para a Páscoa, sabe? Eles viviam, eles conheciam os profetas, sabe? Eles conheciam tudo e tal, e aquilo não fez com que a vida deles de alguma forma mudasse. E agora eu sei, eu anuncio a morte, eu falo da volta, mas é como você falou, né? Quanto disso, quando acontece uma situação, é realidade ou não? Eu tenho esse receio, eu falo assim, Deus, tem misericórdia da minha vida. Quando eu começo a ler, meu pai tinha um livro de mártires da igreja, né, do primeiro século, eu ficava assim, meu Deus, eu não consigo imaginar uma situação. Eu sei que é o Senhor, eu sei que não são essas pessoas, eu sei que é o Senhor, né? Mas é o cara, sabe, brabo, cristão demais, meu irmão. Botou a arma na cabeça do filho dele, ele, meu irmão, nego Jesus agora. Na hora, parceiro. Tinha nem um minuto. Tudo aquilo não era uma realidade, pô. Tudo aquilo era o que ele pensava. Agora olha em confronto a essa mulher que desceu, juntou os filhos todos, voltou. Então o que é real, o que não é real? A gente só sabe quando vem o fogo. O que é palha, o que é ouro? Só dá para saber quando vem o fogo, meu irmão. Não dá para ter expectativa. Você só sabe o que é ouro, o que é palha quando vem o fogo. Eu posso ter uma série de pensamentos a meu respeito, Rafael. Quando é que eu sei o que é realidade ou não? Quando vem o fogo. Quando vem o fogo, aquilo revela. E o fogo de Deus revelador, ele é bom. Mais uma vez voltando, ele não é para que a gente... Jesus não queria que Pedro ficasse curtindo a negação. Não. Queria que ele entendesse, de fato, quem ele era nele mesmo. Que era a força dele e o que era Jesus operando na vida dele. Que Jesus operando na vida dele, havia uma força que não era dele. Essa fazia com que ele fosse até a morte. Como foi o caso. E ele morreu. Mas a força dele, não. Primeira situação que ele fez, nunca vi esse homem, pô. Nem olhei, sei nem de onde ele é. Que a gente fala tanto dele, e por muito menos a gente... Também eu não faço isso em outros aspectos. Então, assim,
Como começa o processo? Irmãos, o processo começa à medida que vem a luz de Deus, que o Espírito de Deus começa a mostrar a nossa condição, a gente começa a enxergar a nossa miséria, e que a gente começa a chorar diante do Senhor, e que a gente começa a orar, que a gente começa a suplicar. Tudo começa assim. A gente começa a orar, começa a suplicar. Enquanto Deus não mostra a realidade, a nossa oração vai ser mais superficial. Deus abençoa, livra, guarda, as pessoas estão ali no hospital, isso, aquilo, baraná, vai ser isso. Não há um envolvimento total. Quando é que a gente percebe isso? Ali como a gente estava falando, né? A criança morrendo é uma estatística no jornal. O nosso filho morrendo é diferente. Aí a gente questiona, né? Aí a gente questiona. Quando é com o outro, questiona? Fica brava com Deus? Não viva, né, Rodrigão? Só que o que o Senhor deseja? Que isso traga uma inconformidade santa no nosso coração e a gente comece a clamar. A gente começa a suplicar, começa a orar, como isso tomasse realmente o nosso coração, como a gente pudesse sentir a dor que Deus estava sentindo, foi o que Ele fez com Noé. Muitas vezes a gente quer abrir o coração para Deus, às vezes Deus quer abrir o coração para a gente. Deus chegou para Noé e começou a falar, cara, meu coração está assim, eu criei o homem, começou, vamos colocar assim, não seria uma palavra adequada, mas assim, na nossa liberdade que a gente tem aqui, desabafar com Noé. E às vezes a gente não quer que ninguém desabafe, a gente só quer desabafar. Às vezes a gente quer que Deus escute os nossos problemas, mas será que a gente está disposto a ouvir aquelas coisas que estão entristecendo Deus? E será que a minha oração vai ser mais fervorosa pelo que está no coração de Deus, ou vai ser mais fervorosa pelo que está no meu coração? O que eu levo com mais fervor diante dele, entendeu? Então assim, são dilemas, são confrontos que o Espírito Santo faz a cada um de nós. Então em nenhum momento isso existe nenhum tom de acusação, é um tom muito de reflexão, um tom muito pessoal entre cada um e o Senhor, né? E lembrando que sempre isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para forjar o nosso caráter, para gerar estrutura em nós, né? Para que Ele, assim, pela sua graça, continue nos usando para o seu serviço, para a sua dispensação. Isso vai começar a acontecer com esses primeiros irmãos aqui. Os primeiros irmãos vão receber o Espírito Santo. E não vai ser para terem uma boa vida. Eles não sabem ainda o que espera eles. Aqui eles não sabem, né? Porque como a gente lê tudo, aí acaba tendo... Mas vamos tentar separar as coisas como a gente estivesse nesse momento da história, estivesse lendo tudo isso e... Puxa, paramos aqui. Eles não sabem o que vai acontecer. Irmãos, eles não fazem nem ideia. Como talvez a gente não faça nem ideia, né, Alessandro? Do que Deus está reservando para a nossa vida. Que são pensamentos de bem. Não vamos nos abater. Deus tem planos bons. Só que não é o nosso bom. Esse é o grande problema. Essa é a questão. Não é o nosso bom, não é a ausência de problema, não é isso. É bom no aspecto melhor. É como você falar para o filho que está doente, tem que comer fígado, está com anemia. Aí você vai falar assim, filho, isso é bom, é o melhor para você. Para a criança comer fígado. Tu acha que ela vai achar que é o melhor? Não é. Mas ela tem condição de enxergar, se ela tiver um nível de anemia, ela pode vir até a falecer? Ela tem condição natural de tomar essa decisão? Não tem, ela precisa do pai. Para cortar o fígado direitinho, come, rapaz, come isso aí, bota isso para dentro. Mastiga agora. Às vezes eu vejo Deus assim comigo, na vida prática, nessa situação. Vamos embora, levanta a situação mesmo. Assim, uma coisa aqui. Levanta, é isso aí, rapaz. Vamos embora. Porque às vezes a gente quer orar não para se fortalecer no Senhor e enfrentar o problema. Às vezes a gente quer orar para fugir do problema. A gente quer orar para Deus livrar aquela situação. Eu não vou atender a oração tua, Rafael, para livrar de problema. Porque tu está choramingando como uma fuga. Eu vou aceitar a tua oração se for para que o teu coração se abra para receber a minha vontade e a minha força flua através de ti para você enfrentar essa situação. Enfrentar essa situação. Em mim, não em você, não na tua força. Porque você tentou a noite toda pescar e você não conseguiu. Você tentou todas as soluções e você não conseguiu. Você tinha todo o domínio, toda a técnica, mas você não conseguiu. Agora eu estou falando para ti, vai lá e faz assim. Joga a rede nesse lugar. E aí tu vai lá, joga a rede e vem os peixes. Aí vem o constrangimento, tipo assim, caraca. Aí tu vai fazer, às vezes o nego fala, pô, o cara é fera e tal. Tu fica até envergonhado. Tu fala assim, o nego não vai saber do trabalho, o nego não vai entender. Às vezes não tem como falar.
Foi o Senhor. Tu vai baixar a cabeça e vai falar assim, pô, foi o Senhor. Não veio de mim essa ideia, não veio de mim essa solução. Essa solução não veio o Senhor. Você acha que José tinha condição de falar assim, agora e aí, seus palhaçados? Agora estava lá preso, né? Agora seus magia, macumbeira aí, ó. E aí, ó. Deus me deu o sonho aqui, agora eu estou revelando tudo aqui. Às vezes a gente acaba sem consciência agindo assim. Né? Tá vendo? Foi pedir ajuda para macumbeira e agora estou ferrado. Comecei a orar, Deus começou a trabalhar, já está agindo. Olha só, não é uma posição super arrogante, mas que às vezes a gente fala sem perceber, irmão. É sem perceber. Irmão, não é consciente. Se fosse consciente, eu não fazia. Entendeu? Tu vê José falando o quê? Não, olha, não é, a situação não é meu, esse dom não é meu, isso vem de Deus. Entendeu? Deus é que conhece o sonho do faraó. Deus que quis alertar o faraó. Tu vê um maluco, meu irmão, se humilhando no sapato. Ó. Mas aí o que tem que fazer? Olha, fazer isso. Deu meio que uma ideia. O que ele estava esperando? Ah, beleza, terminou aí, vou voltar lá para a prisão. Entendeu? Não tinha uma coisa, agora Deus vai trabalhar, vai abrir as portas. Então, essa coisa que impregnou o cristianismo, que não é bíblico, não vem do Senhor. É aquela posição, o cara que é ímpio, o cara que é idólatra, olhou para aquele cara e falou assim, quem tem o Espírito de Deus como esse homem? Que mostrou tal sabedoria assim. Tu vê que o cara não exaltou José. O cara exaltou o Deus de José. Ficou claro, hoje em dia não tem como nem Deus abençoar, meu irmão. Se Deus abençoar, meu irmão, o nego vai exaltar a gente, o nego vai exaltar a denominação, o nego vai exaltar, o nome das coisas. É igual na Babilônia, que eles exaltavam o Deus de Daniel. É. O Deus de Daniel é o... Agora, por exaltar o Deus de Daniel, tem que estar na cova, tem que dormir com o leão coladinho no rosto aqui. Tem que estar... Então, assim, são essas situações que hoje estão, digamos, de uma forma muito... Não estão esclarecidas. Então, assim, mais uma vez, é um equilíbrio. Daniel viveu muito momento lá, trabalhando, normalmente, sua vida e tal. A gente não está falando que é só isso, nem está falando que é só aquilo. A gente não quer desequilibrar nem para um lado, nem para o outro. Não estamos aqui apregoando a situação. Não queremos perder a centralidade de Cristo, é só isso. Cristo é o nosso centro. Aquilo que Ele fez pela gente, ninguém podia fazer. Quem nos salvou foi Jesus Cristo. Quem pagou pela nossa vida foi Jesus Cristo. Quem nos redimiu, quem nos reconquistou, quem realmente tirou a gente do lamaçal do pecado e deu uma condição de vida diferente para a gente, foi Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom, aquele irmão pregou, foi tremenda a pregação dele, tá bom, tá legal. Mas foi Jesus que operou na minha vida, foi o Espírito de Deus que me convenceu, que me iluminou, que mostrou claramente a minha condição de pecado, de juízo, e fez com que eu me dobrasse e confessasse de joelho que Jesus Cristo é Senhor. Sabe? Então, assim, eles vão começar a viver essas experiências, vão começar a viver esses dilemas. Nos próximos segundas-feiras a gente vai ver aqui Pedro sendo usado. Imagina, uma pregação, mais de 3.000 almas. Então coisas vão começar a acontecer, coxos vão começar a levantar. É um momento de colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou. É um momento ao mesmo tempo de não esquecer. Eu acho que eu contei para vocês um testemunho de um colega que era, acho que eu contei, pastor que parou na rua, que a menina cantou ele. Às vezes a gente está num lugar, está em outro, não sabe, né? Que estava de carro dirigindo, passando ali em Realengo, a menina linda de morrer, parou assim na porta da janela e mandou aquele convite para ele mesmo, né? Aquela coisa que vem mesmo, né? A gente sabe de onde vem, mas na hora que tu está no dia a dia, tu não percebe de onde vem, né? Mandou aquele convite mesmo para levar o maluco para um motel. Ele falou assim, eu sou servo de Deus, tal, pô, não faça isso, Jesus abençoe a tua vida e tal, parará. Abriu o sinal, ele andou em 150 metros. Quando ele andou em 150 metros, ele parou de carro e falou assim, o que eu fiz? Caraca, eu tô maluco, estacionou o carro, na hora, voltou desesperado para tentar encontrar a mulher. Ficou procurando, não achou. Voltou para o carro. Quando ele voltou para o carro, que ele sentou, o Espírito Santo falou no coração dele. O Senhor trouxe uma lição para ele nessa situação, né? Sabe quem era aquele lá no sinal, falando, direcionando a vida daquela menina que estava perdida? Era eu e você. Sabe quem é esse correndo atrás da menina para ir para o motel? Você. Nunca se esqueça. Sou eu em você. Nunca.
E ele baixou a cabeça, começou a chorar de quebrantamento ali diante do Senhor, porque assim, essa é a dificuldade atual do cristão. Essa é a atual da pessoa que quer rotular, quer tirar, quer viver a fantasia, não quer conseguir entender que dentro dela habita o Espírito de Deus, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que ela ainda está em uma natureza pecaminosa. E que a condição dela, se o Senhor fizer só assim, ó, só tirar a mão, só sair da sombra do Onipotente, só sair do esconderijo do Altíssimo, só um negocinho, a gente é torrado. Eu estava conversando, eu não lembro se foi aqui, foi com uma pessoa que trabalhava no centro da cidade. Ela falou que ali na rua, foi a Rua da Assembleia? Acho que foi a Rua da Assembleia. Essa pessoa, eu não lembro, acho que essa pessoa não era nem cristã. Ela falou que ela estava andando, de repente fecharam. É no fórum, tem ali na Rua da Assembleia, tem fórum? Não. Era por ali no centro da cidade. Aí diz que ele estava andando e daqui a pouco ele parou, aí fecharam a rua. 3 carros, aqueles carros, né, grandes e tudo. Aí fecharam aqui, fecharam lá, aí saíram os seguranças, os caras tudo armados e tal. Aí falou, pô, deve ter uma pessoa importante, né, com segurança. Aí dali fechou, veio um outro carro preto, um Land Rover preto, abriu as 4 portas, com 4 caras, saíram armados, aí desceu a pessoa. Era um pastor. Aí ele disse que ele parou, ficou olhando aquilo. Aí veio, né, e ele, assim, ele era cristão de vida. Aí ele parou e falou assim, cadê Deus nisso? Porque a Bíblia diz que Deus te guarda, né? Aí ele ficou impressionado como, assim, parecia um popstar, né? Aí estava falando de como às vezes a gente se esquece. Não é, lógico que tem a questão da natureza e tudo, mas eu já vi tanto testemunho de pessoas que estavam passando por situações assim, de estar andando na rua, pessoas simples, pessoas da igreja, que foram assaltadas, iam ser assaltadas e o cara falou que o ladrão parou, olhou para ela e saiu dali, foi, e depois de um tempo viu aquele mesmo ladrão dentro da igreja, convertido. Aí chegou para essa irmã e falou assim, para esse irmão, não, naquele dia, lembra e tal, não, agora eu sou cristão, não sei. Rapaz, naquele dia eu ia te assaltar, mas quando eu puxei a arma para você, que eu olhei, eu vi um varão, eu vi um anjo de mais de 3 metros de altura na tua frente. Eu senti tanto medo da minha vida que eu saí correndo e fui coisa. Aí às vezes isso num testemunho simples. Aí ontem eu fui numa igreja, o pastor falou, estava pregando, ele estava falando, e ele falou assim, aonde a igreja brasileira chegou? Que há um tempo atrás pregava um Cristo que fazia esse tipo de coisa, e hoje qual Cristo que está pregando? Que muitas vezes só prega esse perigo, de né? De dar, o Cristo que dá, ele só dá. E aonde chegou o Brasil com essa, vamos dizer assim, com esse caminho, né? Esse recebimento todo, né? Da pregação de dar, de que você tem que buscar ele para dar. E aonde chegou o Brasil nisso? Né? Aí eu liguei essa palavra com a questão desse pastor e mais ou menos do que está sendo falado aqui, né? Por que a igreja não se... Às vezes a gente lê tanto isso e se esqueceu disso. Aí, assim, a gente sabe que o fim está próximo, né?
como os irmãos acompanham, no sentido assim, né, dos sinais proféticos. Próximo, não estou querendo determinar data, nada, mas assim, próximo no sentido de sinais apontando, né? E assim, no fundo vai caber, né, a cada um de nós, com a ajuda do Senhor, né, manter essa chama, né, buscar esse relacionamento, buscar, assim, permitir que o Senhor possa trazer esse quebrantamento no nosso coração, né, mais do que o Senhor revelar o plano na nossa vida, mais do que o Senhor revelar isso, do que o Senhor revelar aquilo, do que o Senhor trazer revelação na palavra, é o Senhor revelar a nossa condição diante dele. Acho que é o maior presente que um homem pode ganhar, é receber essa revelação de quem ele é diante de Deus, porque aquilo conecta ele numa dependência com Deus, porque, né, quando a gente percebe, quando a gente não sabe, o que acontece, né? Você chega no trabalho, você não sabe o que acontece, tudo tu pergunta. Não é assim? Quando você não sabe uma coisa, vai num lugar, tudo tu pergunta. Né? Então, quando a gente não sabe, por mais que haja a maior possibilidade de errar, é engraçado que quando a gente pergunta para a pessoa certa, essa possibilidade de errar ela quase zera ou mitiga, porque você está, claro, se perguntar para a pessoa certa, vamos colocar dessa forma, né? E muitas vezes, quando o tempo passa, eu vi outro dia meu pai falando isso com 70 anos de idade, muitos anos de evangelho, e ele falando isso, eu tive que chegar para Deus e tive que falar com ele que não sei. Não importa quantos anos eu tenha caminhado, não sei. Não vou me garantir, não vou dizer que é, sabe, aquela situação, não. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu preciso ser salvo. Se eu precisar falar alguma coisa com alguém que vai chegar ali, não interessa se eu viver 50 anos na tua presença, eu preciso que o Senhor me diga o que eu preciso falar com aquela pessoa que está chegando ali. Como eu posso ajudar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, apacentar a vida dela. Não importa as milhões de experiências que eu tenha passado. Eu dependo exclusivamente do Senhor para que realmente isso possa ser feito no Senhor e pelo Senhor e esse fruto permaneça, né? Então, uma luta assim, muito pessoal, muito constante, mas eu acho que vale essa reflexão. Ela é rica, né, diante do Senhor, né? E fica para a gente agora esse momento que os irmãos estão vivendo aqui na igreja primitiva, né? Ainda, digamos, discípulos ali juntos, o Senhor já sendo assunto aos céus, instruiu eles, né? E agora a gente vai reparar ao longo, né, desse livro de Atos dos Apóstolos, exatamente esse treinamento que eles receberam agora em prática e esse dilema, né? A gente aprende, mas na hora da gente praticar, o mais difícil no Evangelho é a prática. Assim, eu não vou colocar como difícil, vou colocar como desafiador, tá? Ouvir é importante, saber é importante, tentando manter o equilíbrio, mas ainda assim, né, se a gente, aquele mínimo, não conseguir se transformar em vida, em prática, e não é por aquele esforço, não estou falando daquela paranoia de esforço, estou falando naquela consciência de rendição, de dependência, de uma libertação sincera, real, verdadeira, autêntica, muito ligada ao que Ele fez na nossa vida, do que Ele significa para nós e do que Ele ainda vai significar mais amanhã, né? Quando a gente tiver os nossos olhos abertos. É como o Tiago fala, né? Não seja somente ouvinte, mas seja praticante. Se não é como um homem que se olha no espelho e depois esquece a sua imagem. Jesus falou como aquele homem que edifica a casa vê a tempestade, né? É o mais... E onde está a prática? A prática não está aqui. Lá, né? Domingo, onde a gente se reúne ali, segunda prática. Dia a dia e nas provas que Deus nos dá. E nas provas que Deus dá. Irmãos, os lugares mais difíceis para a gente viver o Evangelho é em casa. O maior desafio do Evangelho não é com a pessoa que eu estou cuidando lá no trabalho, é com a minha esposa, pô, lógico. Entendeu? Não é o menino que eu estou evangelizando ali, porque a Bíblia para ele está falando de Jesus, não é paciência para meus filhos. O Evangelho arrebenta a gente porque não deixa a gente ficar mascarado. Quer dizer, a gente até tenta, né, ficar, mas assim, como Deus é bom, como Ele nos deu uma família,
E na família o bolo está todo ali, as situações acontecem e tal. Isso é muito legal, irmãos. A gente não pode ver isso. A gente não precisa esconder isso. A gente não precisa fazer aquilo quando chegar em outro lugar tentar apresentar. Não precisa. Porque Deus nos deu esse presente, a família, Deus nos deu essa condição de autenticidade exatamente para essas coisas aparecerem, para Ele curar, para Ele tratar, sabe? Ele com muito amor mesmo, tratando, curando, tratando legal a nossa vida. Né? Não tem preço, não tem preço. O que você vai... Olha só, olha que coisa interessante. O livro de Hebreus diz assim, porque Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Estava falando sobre a eleição de Deus, né? Não estava falando do amor dele. Né? Eleição no sentido de propósito. Aí você pensa o quê? Quando eu era novo no Evangelho, eu pensava que... Novo não, né? Até pouco tempo. Eu pensava o quê? Eu falava assim, pô, Deus escolheu, meu, Deus obrador. Né? O cara, né, vai ter o que quer, né? Essa situação, né? Mas quando você começa a ler e você vê o encontro de Jacó, e Jacó levando os presentes para pedir perdão a Esaú, logo depois do val de Jaboque, o que Esaú fala para Jacó? Pô, guarda isso, meu irmão. O que é isso? Não são os presentes que eu estou, né, te dando, Deus me enriquecer. Pô, rapaz, caramba. Irmão, Deus também me enriqueceu muito, eu tenho muito, rapaz, você não precisa me dar. Aí Jacó insistindo com ele, eu tenho demais, cara. Filho, bem, isso aí mesmo tá entornando, meu irmão. Pô, então não entendi o que Deus falou. O cara está super abençoado nessa filosofia de hoje. O cara tem tudo. O que é essa situação, então? A descendência dele. O que é, meu irmão? Esaú morava onde queria. Esaú trabalhava onde queria. Esaú escolhia o seu caminho. Sobre Jacó estava a vara de Deus todos os dias. Jacó não podia escolher, meu irmão. Deus falava, vem aqui em Labão, vou tratar a tua vida, agora vai sair essa situação, agora eu vou te levar para lá, agora tu vai encontrar comigo no Val de Jaboque, vai lutar a madrugada toda, agora essa situação. É quando, meu irmão, Deus, é aquela situação do filho que fala assim, caraca, pô, pai, deixa eu respirar, tá colado aqui comigo, meu irmão. Eu queria o pai do outro cara lá, sai, volta 11 horas, joga a bola, faz o que quer. Caraca, eu não posso nem respirar. É aquela sensação de ter alguém tão próximo que você quer uma falsa liberdade. Entendeu? A gente quer, quando era pequeno, né? Queria ser um moleque de rua. Pô, caraca, que droga de pai, né? Queria ter o pai do outro. Então, quando a gente está falando desse amor de Deus, a gente está falando sobre essa proximidade de Jacó, meu irmão. Sobre esse cajado, sobre essa, sabe? Sobre esse guiar, sobre esse tratar de Deus. Né? Isso é muito precioso. Esaú tinha muitas bênçãos materiais, Jacó também tinha. A gente não está falando disso. Deus nos abençoa, nos prospera. Às vezes Deus só... Um dia falaram isso para mim, quando era mais novo. Deus quer te abençoar mais, mas pô, tu é muito preso essas paradas. Realmente era, sabe? Era muito usura e tal. Me parece que eu melhorei, mas não sei ainda se eu melhorei, mas assim, daquela época, né? Então eu creio que Deus quer sempre